Meu Namorado Coreano é um reality show / documentário que a Netflix lançou e hoje a gente vai conversar sobre como muitas vezes a autoestima da mulher mora no relacionamento amoroso e o quão prejudicial isso é, não só na hora da gente escolher os parceiros ou parceiras que a gente vai se envolver amorosamente, mas também o impacto disso em toda a nossa vida. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas e vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber a notificação sempre que vier um vídeo. E me siga nas redes sociais, @BarbaraMarcondes, lá tem vídeos todos os dias. Também tem podcast, plano de assinatura, eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. E claro, já curte o vídeo e comenta o que mais você quer ver aqui no YouTube, porque por enquanto eu tô postando um pouco de tudo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Para começar, eu vou dar um breve resumo sobre Meu Namorado Coreano, caso você ainda não tenha assistido. É um programa onde a Netflix acompanha 5 meninas que estão se envolvendo amorosamente com homens coreanos e elas vão até a Coreia passar um tempo e eles acompanham como tá o envolvimento dessas meninas. Elas estão em diferentes estágios, né? Algumas estão só conversando com os caras à distância e é a primeira vez que vai encontrar com eles. Uma delas já tá namorando, a outra ainda tá tentando se decidir. E por que é misturado esse reality show com documentário? Porque também tem comentários delas no meio da produção que fica muito óbvio que é roteirizado, né? Algumas poesias falando de amor e relacionando muito com o famoso K-drama, que são essas produções mais dramáticas realizadas na Coreia que ficaram famosos no mundo todo. A primeira grande questão que a gente percebe é, obviamente, a diferença cultural do Brasil para a Coreia do Sul, já que nós costumamos ser um povo muito mais afetuoso, carinhoso e eles são muito mais reservados. Então, na hora do envolvimento, as meninas acham muito diferente, até muito estranho, que eles estão saindo direto, passando tempo juntos, mas não tem toque físico. Porque na cultura deles, primeiro você se conhece, aí você assume um relacionamento sério e depois você começa a sair de mão dada, beijar e etc. Bom, e por que num simples reality show a gente vê tão escancarado o quanto a autoestima da mulher vai impactar no resto da vida dela? Porque algumas dessas meninas estão se envolvendo com homens que simplesmente não estão tão interessados, ou até estão um pouco interessados, mas têm uma vida muito problemática, o que só dificulta o relacionamento, e ao invés delas serem racionais e entenderem, bom, eu fiz o que deu, eu tentei, mas este homem não é pra mim, ele só vai dificultar a minha vida, elas insistem. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento da autoestima, do amor próprio, do autoconhecimento, um dos principais aprendizados que eu tive nesses meus 29 anos de vida é que o tanto que a gente se ama vai refletir nas nossas relações humanas. Se nós não desenvolvemos o amor próprio, isso vai se refletir nas nossas relações. Por quê? Porque a gente não vai saber amar o outro da forma correta. E eu digo da forma correta porque não é como você demonstra, porque nisso as pessoas são diferentes. Você pode falar mais, ou você pode tocar mais, ou você pode dar mais presentes. Existem aí as diferentes linguagens do amor, que inclusive é um livro. Mas o que eu trago aqui de amar da maneira correta é saber amar impondo limites, sabendo se comunicar, entendendo o que é inegociável para você, os pontos onde você pode estar sendo a pessoa inflexível e que não tá querendo conversar e não tá querendo ceder. Tudo isso é extremamente importante em todas as relações humanas, amizade, família, vida amorosa. E quando você não se ama, você consequentemente não aprende a importância da comunicação. Você ou não faz questão da pessoa na sua vida, ou você faz muita questão a ponto de ultrapassar os seus limites e muito mais que só prejudica suas relações. E por que na vida amorosa isso é mais perigoso ainda? Porque quando a gente fala de vida amorosa, a gente tá falando de uma pessoa que é pra você passar o resto da sua vida. Ou essa é uma visão tradicional do mundo, digamos assim, você fica, você namora, você casa e você espera ter um parceiro para a vida toda. Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, se você me segue, você sabe. Eu não acredito em alma gêmea, eu não acredito em encontro de almas, eu não acredito em amor da vida. Eu acredito em duas pessoas que se atraem uma pela outra, mas que sabem que não é só atração e nem só sentimento ou amor que vai sustentar uma relação. Você precisa de esforço, você precisa de comunicação, ninguém é perfeito, assim como nenhuma relação vai ser.
mas se os dois estiverem dispostos, é muito mais fácil e possível que essa relação dê certo a longo prazo. E nesse reality show, a gente vê que nas histórias de algumas das meninas, é o amor próprio que falta. É a falta de comunicação clara e a falta, talvez, de uma leitura mais real da situação que prejudica não só o relacionamento, mas como a vida dela. E é por isso que eu falo pra vocês que a autoestima está ligada à vida amorosa e a vida amorosa está ligada à saúde da sua vida como um todo. Porque o ser humano procura sempre a homeostase, que nada mais é do que o bem-estar completo, espiritual, saúde física, saúde mental. E pra gente conseguir chegar nesse equilíbrio do nosso corpo, mente e alma, a gente precisa estar bem em todos esses quesitos. Então, se você está no meio de um envolvimento amoroso, onde você está sempre se questionando se você se ama, se o cara te ama, se vocês vão dar certo, por que que ele mente, por que que ele age dessa maneira, e todas aquelas inseguranças e medos que surgem, você não vai ficar bem porque você não está em equilíbrio. Tanto que a gente vê uma história nesse reality show que dá certo porque os dois, apesar de brigarem muito, resolvem se esforçar no final, mas que depois que acabou o programa não estão mais juntos, porque talvez essa realidade tenha chegado à força pra cara deles. Inclusive, teve uma das meninas que percebeu que a barreira cultural, a barreira linguística era forte demais para que eles fizessem dar certo. A barreira de distância também, a gente tá falando de Brasil-Coreia. É muito longe, é muito caro para você manter uma relação assim. Então ela mesma é capaz de impor esse limite. Olha, talvez não dê certo, será que a gente segue só como amigos? Mas por favor, não faça amizade com ex, gente. Você não supera uma pessoa que continua na sua vida, tá? É falar da boca pra fora mesmo. Nós mulheres ainda somos criadas para aprender que a vida amorosa é o central na nossa vida. Somos criadas para entender que a gente precisa de um homem, que um homem é a linha de chegada. Isso piora muito se você é uma pessoa que vem de religião ou se você vem de uma casa conservadora. Infelizmente, nós também somos expostas a muitas produções que mostram esse caminho, essa jornada da mulher procurando um homem, esperando ter uma vida amorosa perfeita. E o filme acaba quando ela finalmente encontra o amor da vida dela, casa e fica junto para sempre. Mas dificilmente a gente cresceu vendo exemplos e referências de mulheres que podem até ter uma vida amorosa legal, mas que conseguiram também essa felicidade, atingir essa homeostase, porque conquistou mais do que isso. Ela estudou uma coisa que ela gosta, ela tem uma carreira bem-sucedida, ela tem um bom salário, ela tem objetivos individuais, sonhos de viagens e de programas e de aventuras que ela quer viver por ela. A gente tá muito centralizada em encontrar um parceiro de vida. Eu preciso do amor da minha vida, a minha alma gêmea, senão eu nunca vou ser feliz. E muitas mulheres ainda estão condicionadas nesse pensamento. E é por isso que elas se sentem tão tristes e frustradas na vida delas. Porque elas podem ter tudo isso que eu acabei de descrever para vocês, mas elas não têm um homem. Em contrapartida, eu também já vi várias mulheres na minha vida pessoal e também que eu conheci pela internet, que têm um namorado, então elas têm essa conquista, elas finalmente conseguiram. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que não é só isso que vai te fazer feliz. O cara não se torna o seu mundo todo e muito menos toda a sua felicidade. A gente precisa de vários segmentos na vida que eles estejam bem para que a gente também se sinta bem. E aí elas começam a reparar que o homem não é tudo. Então eu sempre gostei muito de incentivar com os meus conteúdos na internet, com que as mulheres estudem e trabalhem e tenham essas metas pessoais, para que caso elas conheçam uma pessoa legal para passar o resto da vida, se tudo der certo, que elas fiquem felizes em mais campos da vida, que esse amor romântico seja um bônus e não a coisa da qual ela depende e sem aquilo ela nunca vai ser feliz. A partir do momento que uma pessoa só se torna fonte de toda a sua felicidade, e se ela for embora? Você não tem mais nada, porque a sua felicidade foi embora. Tudo que você tinha não tá mais aqui, então a partir de agora você não tem nada. É muito mais problemático e profundo do que a gente pensa. Tem muitas mulheres com um discurso de ele terminou comigo, ele me traiu, ele me largou, então eu perdi tudo. Eu não tenho mais vida.
eu não tenho nada, eu não tenho futuro. E as coisas não são assim. O que mais você conquistou até aqui? O que mais você tem para conquistar a partir daqui? Eu sempre gosto de falar que vida amorosa não é conquista. Você namorar, noivar, casar e muito menos ter filho não é conquista. São coisas legais que podem acontecer na sua vida e que podem te trazer uma felicidade, um amor a mais. Mas a partir do momento que você vê outras pessoas como uma conquista pessoal sua, você corre o risco de ficar miserável a hora que você não tiver mais essa realidade que você tanto idealizou. Um diploma é uma conquista porque você correu atrás e conseguiu sozinha. Uma promoção, um aumento, uma viagem, você que planejou, você que fez aquela grana, você que acatou os feedbacks e conseguiu melhorar como profissional, isso sim são conquistas. São coisas que não vão embora da noite pro dia. E não estou dizendo aqui, obviamente, que você não tem que dar valor ao seu parceiro. É claro que você tem. Mas encontrar esse equilíbrio entre quem sou eu sem essa pessoa, o que eu posso proporcionar para mim, o valor que eu me dou e o quanto eu me amo, com eu também amo essa pessoa, eu também faço coisas por ela, é um dos equilíbrios mais difíceis de achar na vida, mas também é um dos mais importantes. Você saber que essa pessoa te deixa feliz, mas que ela não é a fonte da sua felicidade. Enfim, eu quis usar essa série como gancho para conversar com vocês sobre a importância da descentralização dos homens na nossa vida, da vida amorosa como um todo, mas é claro que também tem elementos bacanas. Uma das participantes nasceu na Coreia e ela revive muitas coisas da história dela, tem algumas partes engraçadas também, então você pode assistir como entretenimento, assim como tem produções muito legais falando da temática vida amorosa, mas também tem produções extremamente preocupantes. Mas eu acho muito importante trazer para vocês alguns aprendizados que eu tive durante a minha vida, e não só que eu passei, mas que eu também vi amigas e família e seguidoras passando também, porque eu recebo muitos relatos sobre vida amorosa, e o quanto a gente consegue prevenir muito dessa dor de amor quando a gente se coloca em primeiro lugar, quando a gente faz uma terapia, quando a gente começa a se entender tudo o que aconteceu no nosso passado para nos levar a uma ideia de eu me odeio, eu não sou o suficiente, eu nunca vou conseguir tal coisa. Porque uma das coisas mais importantes de você aceitar na vida adulta é que você não controla o seu passado, não tem como você mudar o jeito que você foi criada, o que as pessoas te falaram e as crenças que te foram impostas. Mas o presente e principalmente o futuro tá sim nas suas mãos, você controlar qual narrativa vai ter. Hoje você pode escolher entrar numa terapia e tratar todos os traumas e dores que você carrega. Hoje você pode escolher parar de se comportar como uma vítima, uma coitada, tudo dá errado pra mim, ninguém me quer, eu sou feia, burra e chata. Se você é a primeira pessoa a se falar tudo isso, então é porque é verdade. E o que você faz agora é o que dita o seu futuro. Você pode olhar pra frente e escolher ser uma versão de você completamente diferente, uma versão que você ainda não conhece. Como eu falei, eu acredito que a terapia é crucial nesse processo, porque o profissional te ajuda a redirecionar os seus pensamentos e os seus esforços. Como você pode lidar com as coisas que você sente, como você pode mudar seu comportamento a partir disso, porque o que a gente sente a gente não controla, mas como a gente age, sim. E nesse ano de 2026, eu espero que você possa escolher esse caminho, o caminho de mudar o seu presente para que isso reflita no seu futuro, o caminho de se escolher em primeiro lugar, de não colocar a sua felicidade na mão de um homem ou de uma mulher, de um possível parceiro ou parceira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me deixa nos comentários o que você achou e o que mais você quer que eu traga aqui no YouTube. E claro, me siga nas redes sociais se você ainda não segue, lá eu falo sobre vida amorosa, vida profissional, organização financeira, dica de estudos, tudo que você pode imaginar. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.